Olá, sejam bem-vindos! Galera, já foi confirmado pelo Ken Wakui que existe um segundo viajante do tempo, mas a grande dúvida é saber quem é esse segundo viajante. Dentre as opções atuais, os mais prováveis são Rama, Mike e Sanzo. Eu já trouxe um vídeo focado apenas no Rama, e se você não conferiu, não precisa ter pressa, porque o link do vídeo está no comentário fixado e nos cards também. Quem me acompanha há mais tempo sabe que em um primeiro momento eu acreditei na teoria de que o Mike era o viajante do tempo, e depois eu passei a acreditar mais na teoria que aponta o Rama como viajante. Com relação ao Mike, tem pelo menos 3 momentos que me geraram desconfiança ao longo da obra. Depois que o Draken tomou a facada, Mike questionou Takemichi sobre suas atitudes e o fato dele ter previsto que havia uma briga interna na Toman e que o Draken era o alvo. Então Mike pergunta pro Takemichi o que ele é. Na hora que eu vi essa cena, eu pensei, caraca, o Mike descobriu tudo. Mas logo em seguida, o Mike desconversou, zoou a roupa do Takemichi e estendeu a mão. Pode ser que o Mike tenha estendido a sua mão apenas em agradecimento pelo fato de o Takemichi ter conseguido salvar a vida do Draken. Mas, se o Mike for o viajante do tempo, isso pode indicar que ele sabia exatamente o que significava o aperto de mão e talvez quisesse fazer um teste. 2. Quando o Takemichi voltou ao passado, após segurar na mão do Mike, aparece um painel com o Mike olhando para a mão e dizendo que o Takemichi voltou. Ou seja, de alguma forma, o Mike sentiu o retorno do Takemichi. 3. Vocês lembram daquela cápsula do tempo deixada pelos membros da Toman? Quando eles abriram a carta do Mike 12 anos depois, o Mike acertou o futuro de todo mundo. Ele acertou que o Mitsuya seria estilista, que o Hakai trabalharia com algo parecido, o Hakai se tornou modelo, que o Draken teria uma loja de motos e por aí vai. Tudo bem, isso pode significar que o Mike conhece muito bem os seus amigos. Só que diante dos acontecimentos dos capítulos 261 e 262, eu comecei a perceber que a teoria do Mike viajante ainda faz muito sentido, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. E quais acontecimentos desses capítulos me chamaram a atenção? Bom, no capítulo 261, teve todo aquele discurso do Sanzo gritando para Deus e o mundo que o Takemichi não faz ideia do enorme karma que o Mike carrega e que o destino dele, desde criança, é o caminho da carnificina. Já no capítulo 262, após o Mike ter despertado os impulsos sombrios, o Sanzo sorri e diz: "Apareceram os impulsos sombrios. Tenho te esperado, Mike, desde aquela vez." Do jeito como o Sanzo falou, parece que ele está conversando com um outro Mike, com quem ele não se encontra há um bom tempo. Não faz sentido o Sanzo falar desse jeito com o Mike que ele vê o tempo todo, né? Então, com base nessas falas do Sanzo, que são bem suspeitas, já deu para perceber que ele tem algum conhecimento sobre os impulsos sombrios. E ele sabe também sobre viagem no tempo, seja porque ele é o viajante ou porque ele sabe quem é o viajante. Lembrando que o Sanzo em nenhum momento admitiu que é o segundo viajante, mas apenas deixou claro que existe mais alguém que viaja no tempo além do Takemichi. Eu, pessoalmente, não acredito que o Sanzo seja o viajante, e um dos motivos é que ele não aparenta ter buracos na memória, diferente do Takemichi e do Mike. Calma, você já vai entender. Em Tokyo Revengers, diferente de outras obras, o que viaja no tempo, na verdade, é a consciência e não a pessoa. Tanto é assim que quando o Takemichi viaja para o passado, ele assume o corpo do Takemichi adolescente e não existem simultaneamente 2 Takemichis, apenas um. Agora, por exemplo, na série alemã Dark, são as pessoas que viajam no tempo. Então, o protagonista Jonas, que está no passado, consegue se encontrar com o Jonas do futuro. Aliás, fica a dica. Dark é uma série complexa, mas é muito boa. Mas voltando à programação, quando a consciência do Takemichi do futuro ingressa no corpo dele do passado, ele pratica atos e toma certas decisões que o Takemichi do passado, o dono do corpo, não tem conhecimento. Então, quando o Takemichi viaja de volta para o futuro, o Takemichi do passado não faz ideia do que aconteceu. Em outras palavras, o Takemichi do passado não tem consciência do que acontece durante o tempo em que o Takemichi do futuro ficou incorporado nele.
Por exemplo, antes de saber a verdade, a Hina percebia que o Takemichi tinha comportamentos diferentes e não parecia ser a mesma pessoa. Afinal, em certos momentos, o Takemichi se comportava como adolescente e em outros momentos ele se comportava mais como um adulto. E nessas horas, quem agia assim era o Takemichi do futuro, que estava incorporado. E o Shifuyu, após saber que o Takemichi é um viajante do tempo, comentou que em vários momentos ele percebeu que o Takemichi parecia diferente. Assim como o Takemichi do passado não tem consciência do que acontece durante o tempo em que o Takemichi do futuro está incorporado nele, existem momentos em que o Mike também não tem consciência do que acontece. E quando é isso? Quando o Mike é tomado pela impulsividade negra. Teve uma conversa do Mike com o Takemichi em que o Mike explicou o que ele sente quando desperta os impulsos sombrios. A mente do Mike fica em branco, ele sente que está adormecendo e perdendo a noção das coisas. Nesse momento, ele para de discernir o que é certo e errado e a escuridão toma conta dele. Bom, a conclusão que eu quero chegar é a seguinte: será que quando o Mike é tomado pelos impulsos sombrios, na verdade é o momento em que o Mike viajante do tempo assume a consciência do Mike do passado? Se a mente do Mike fica em branco e ele perde noção das coisas, faz sentido que esse seja o momento em que a consciência do Mike viajante assume o lugar da consciência do Mike que a gente conhece. Mas você pode estar pensando, mas é muito conveniente o Mike despertar a impulsividade negra nos momentos certos. Como é que o viajante do tempo saberia que é a hora certa para incorporar? Pode ser que, por algum motivo, a consciência do Mike viajante esteja presa dentro do Mike do passado e somente é libertada quando ele desperta os impulsos sombrios. Talvez não seja nem questão de dupla personalidade, mas sim de duas consciências de períodos temporais diferentes no mesmo corpo, sendo que uma delas fica dormente a maior parte do tempo, que é justamente a consciência do Mike viajante. O Mike do passado fica a maior parte do tempo escondendo seus sentimentos, até que em momentos de forte estresse ou forte carga emocional, como foi o caso dos gritos da Toman, ele acaba libertando os impulsos sombrios. Possivelmente, nesse momento, quem assume o controle é a consciência do Mike viajante, até porque ele começa a agir como se fosse outra pessoa. A prova disso é que Mitsuya, que conhece o Mike há muitos anos, e o Smiley não reconheceram o Mike naquele estado. Sem contar que o Mike saiu atacando todo mundo, inclusive o Sanzo, Hama e os figurantes da própria gangue. Se você já está gostando do vídeo, aproveita agora e capricha no like e se inscreve também, caso você ainda não seja inscrito. Assim como esse vídeo, tem vários outros de Tokyo Revengers que com certeza você vai curtir. Isso sem contar os reviews semanais na terça-feira, sempre com teorias, e os spoilers no sábado. Mas voltando. Eu sei que pode parecer doideira, mas muita coisa seria explicada se houvesse de fato um Mike viajante e ele estivesse preso dentro da consciência do Mike do passado. E um outro ponto que seria esclarecido seria a questão da impulsividade negra. Além disso, o fato do Mike ser o viajante do tempo também explica por que o Sanzo o segue como se fosse um cachorrinho. Afinal, o Mike detém o conhecimento. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Pode ser que o Sanzo até enxergue o Mike como uma divindade, sei lá. E uma das coisas que corrobora para essa minha teoria é justamente a atitude do Sanzo no capítulo 262. Assim que o Sanzo percebeu que o Mike foi tomado pelos impulsos sombrios, ele ficou feliz da vida e disse que esteve esperando por ele. Fica parecendo que tem mais de uma consciência no corpo do Mike, e pelas palavras do Sanzo, parece que ele esteve esperando pela versão violenta do Mike, já que ela estaria propensa a seguir o destino de Carnificina. E essa versão, possivelmente, é a consciência do Mike viajante. O detalhe é que o Sanzo parece ser extremamente traumatizado ao ponto de não se importar que o Mike o mate, talvez por conta do episódio da cicatriz. Para o Sanzo, o que importa é que o Mike permaneça no caminho da escuridão. Aliás, ao que tudo indica, o primeiro episódio em que o Mike despertou a impulsividade negra foi no dia em que ele fez as cicatrizes no Sanzo. E à luz dessa teoria que eu estou trazendo aqui,
O Mike viajante seria o responsável por agredir o Sanzo, sendo que o Mike, quando voltou ao normal, não deveria saber o que aconteceu com o rosto do Sanzo. Afinal, o Mike não se lembra do que faz enquanto está tomado pelos impulsos sombrios. Talvez até o Baji soubesse disso tudo, pois ele estava no local quando isso tudo aconteceu. Isso explicaria, inclusive, por que ele tomou aquela decisão drástica de matar o Kisaki. Enfim, como nesse momento atual do mangá, o Mike foi tomado pelos impulsos sombrios, é possível que essa memória, e até outras, sejam destravadas. Com isso, talvez em breve haja a revelação da real história das cicatrizes através de um flashback, sob o ponto de vista do Mike viajante. Aliás, pode ser que o Sanzo ficou sabendo nesse dia que o Mike era o viajante do tempo, e talvez por isso ele tenha dito, após golpear a Senju, que ela não sabe de nada do que aconteceu naquele dia. Será que era isso o que o Sanzo queria dizer? Outra coisa que ele disse logo após ter golpeado sua irmã foi que o que ela fez naquele dia foi apenas um gatilho. O que o Sanzo quis dizer com isso? Essa fala do Sanzo poderia indicar que o ato da Senju despertou alguma coisa no Mike, possivelmente uma dupla personalidade. Contudo, isso perde um pouco de força porque o Sanzo deixou claro que existe um segundo viajante do tempo. E aí teríamos um cenário com 2 viajantes do tempo e o Mike com dupla personalidade, o que torna a história muito complexa. Então, a forma de conciliar tudo isso seria explicando essa segunda personalidade do Mike como sendo o viajante do tempo, ou melhor, a consciência do viajante do tempo. Mas aí, qual seria a explicação para a fala do Sanzo, que afirmou que aquilo que a Senju fez funcionou como gatilho? Aí surgem 2 opções. A viagem do Mike funciona de maneira diferente e a troca de consciência entre o Mike que a gente conhece e o Mike viajante acontece por um forte estresse ou forte emoção. Ou 2. É possível que, por alguma razão, a consciência do Mike viajante esteja constantemente presa dentro do corpo do Mike, mas vem à tona quando o Mike está com o psicológico abalado. Toda essa teoria explica ao mesmo tempo quem seria o segundo viajante, que o Sanzo afirma que existe, e por que o Mike modifica o seu comportamento repentinamente quando está tomado pelos impulsos sombrios. Então, se esse for o caso, dá para entender por que cada vez mais o Mike foi se perdendo para a escuridão. Porque se coloca no lugar dele. Imagina que o seu eu maligno assume a sua consciência por um tempo e depois vai embora. Nesse momento, você descobre que cometeu inúmeras atrocidades. O que você pensaria? Eu acreditaria que eu seria uma pessoa maligna. E esse é um outro ponto. O Mike que a gente conhece não deve saber que existe o outro Mike viajante que assume a consciência dele. Ele sabe que tem algo de errado, mas talvez ele não saiba exatamente o que é. Então, tudo de ruim que acontece ao seu redor, o Mike realmente acredita que cometeu todas as maldades, e com isso, ele vai se perdendo cada vez mais para a escuridão. A propósito, não é estranho o Mike do passado ter uma vontade e o outro Mike viajante ter outra vontade. Isso é comum em séries e filmes que envolvem viagem no tempo. Por exemplo, quem acompanhou a série Dark na Netflix, que eu citei agora há pouco, viu que o protagonista lutava contra a versão dele do futuro. Uma outra coisa que você pode estar se perguntando: se o Mike é o viajante do tempo, por que no arco da Bonten ele pediu para ser salvo pelo Takemichi? Na minha opinião, aquele que pediu ajuda era o Mike do passado, ou seja, o Mike que a gente conhece, e não o Mike viajante. Em outras palavras, embora o Mike da Bonten já fosse uma versão futura do Mike do passado que a gente conhece, não é o mesmo Mike que seria o viajante. Na minha opinião, o viajante é o Mike de algum futuro ainda mais distante. O Mike da Bonten nada mais é do que o Mike do passado, esse que conhecemos muito bem. Só que no arco da Bonten é mostrado como esse Mike vai estar daqui a alguns anos. Por medo do que essa impulsividade é capaz de fazer, ele vai chegar ao ponto de se afastar de todos os seus amigos como forma de protegê-los. Lembrando que o Mike ficou sabendo pelo Takemichi, após a batalha contra Tenjiku, sobre o seu futuro sombrio. Só que como o Mike sabia que não podia controlar essa impulsividade, ele percebeu que a única forma de proteger seus companheiros seria mantê-los o mais longe possível.
E aí ele criou a Bonten. E essa impulsividade negra, como estamos especulando aqui, simplesmente pode ser a consciência de um Mike oriundo de um futuro distante. E assim, pelo que eu percebo do estado do Mike da Bonten, quando encontrou Takemichi, com olheiras e cara de cansaço, eu acredito que ele ficou durante todo esse período refém dessa consciência que ele não controla. Até que quando ele estava prestes a cair para a morte, ele liberou o sentimento que reprimiu dentro de si durante todos aqueles anos e pediu para o Takemichi salvá-lo. Então, independentemente de quem seja o viajante, o que já está claro é que o objetivo do lado negro da força é manter o Mike no caminho da escuridão. O porquê disso é que ainda não está claro. Também tem um outro ponto que eu queria conversar com vocês. A foto dos fundadores da Toman aparenta ter um buraco, como se houvesse alguém faltando. Talvez, na verdadeira linha do tempo original, o Takemichi fosse um membro fundador da Toman. Entretanto, por algum motivo desconhecido, o Mike viajante do tempo, que possivelmente começou a viajar antes do Takemichi, pode ter manipulado acontecimentos da linha do tempo para tirar o Takemichi da Toman, talvez porque ele fosse um empecilho para o caminho da escuridão que o Mike viajante quer traçar para a versão mais jovem de si mesmo. Indo mais além, originalmente, talvez Mike e Takemichi fossem amigos de infância e o Takemichi teria conhecido o Shinichiro e talvez ele achasse o Shinichiro muito maneiro e tinha vontade de ser como ele. Isso justificaria porque todo mundo acha o Takemichi parecido com o Shinichiro e talvez o sonho do Takemichi de ser um delinquente pode ter sido inspirado no Shinichiro. Bom, nessa história toda existem outras coisas que a gente não faz a menor ideia, tais como: o segundo viajante tem as mesmas habilidades ou habilidades diferentes que o Takemichi? O segundo viajante tem um gatilho? Caso tenha, será que o gatilho funciona da mesma forma, apertando a mão e precisando de uma forte motivação? E por aí vai. Outra dúvida que fica é: de qual linha do tempo veio o viajante do tempo? O Takemichi viajante veio da linha do tempo, que em tese é a linha original. Mas como eu falei, é possível que o viajante tenha vindo de uma linha anterior a essa. Ou seja, talvez ele tenha vindo da linha do tempo original, e quando o Takemichi foi empurrado da plataforma do metrô, essa pode ser a segunda linha do tempo. Aliás, podemos até cogitar se os poderes do Takemichi não foram conferidos a ele como uma forma de corrigir a própria linha do tempo que foi alterada pelo outro viajante do tempo. Galera, tudo isso que eu falei parece meio louco, mas se você reparar, muitas pontas soltas que a gente não entende, principalmente a impulsividade negra e o comportamento do Sanzo de seguir o Mike, seriam resolvidas se o Mike for o viajante do tempo. Então, talvez esse tempo todo, o Mike seja uma vítima dele mesmo. Já pensou nisso? Também tem um detalhe, que o Ken Wakui construiu o Mike como um personagem tão overpower dentro do mundo de Tokyo Revengers, que em tese, levando em consideração apenas o nível de força, só um outro Mike seria capaz de derrotar o Mike. E o Mike, com os impulsos sombrios, é muito apelão. E vocês viram a faxina que ele fez com Sanzo, Rama, os capitães da Toman e os figurantes de ambas as gangues em questão de segundos. Então, além do Takemichi ter um papel importante de guiar o Mike em direção ao caminho da luz, o próprio Mike também pode ter a chave para sua salvação. E por falar no Ken Wakui, durante uma entrevista nesse ano, perguntaram a ele qual seria o personagem que os leitores deveriam prestar atenção, e ele respondeu: o Mike, porque a história do Mike e do Takemichi está ficando cada vez mais focada. Então, se você se concentrar nisso, poderá ver a história do Mike. Eu fiquei sabendo dessa entrevista graças à página Tokyo Revengers Brasil no Twitter. E se você tem Twitter, vale muito a pena seguir essa página administrada pela Bia. Antes que perguntem, ainda não existe uma conta oficial do canal no Twitter, mas eu ando refletindo sobre isso. Enfim, galera, eu sei que esse vídeo foi longo, com muita informação e pode ter dado um nó na sua cabeça, mas eu quebrei bastante a minha cabeça para poder trazer esse vídeo. Então, se você curtiu,
Não esquece de dar aquela forcinha, deixando o like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com algum amigo que adora a teoria de Tokyo Revengers. E me conta também quem você acha que é o segundo viajante do tempo. Não esquece de clicar no sininho e ativar as notificações para sempre ser avisado dos reviews e spoilers de Tokyo Revengers. E outros animes também, né? Se você curte Spy Family, tem conteúdo de sobra. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até breve!